graça e a paz a todos os irmãos e irmãs. Pela brevidade do vídeo, eu irei rapidamente destacar algumas características importantes da igreja primitiva diante das crises. E um texto que falou muito ao meu coração foi Atos, capítulo 4, dos versículos 23 ao 31, onde descreve a igreja em oração. E nós vemos que uma igreja que olha para a crise, para as adversidades da vida, para as dificuldades, para os problemas, que olha na perspectiva de Deus, esta igreja, ela é resolvida, ela tem a sua definição quanto a si mesmo. Nós vemos que o texto diz, o versículo 24 especificamente, que ao ouvir o relato dos apóstolos, diante da ameaça das autoridades religiosas de sua época, aquela igreja, ela unânime levantou um clamor a Deus. É uma igreja que compreende que só é possível enfrentar as dificuldades da vida unida. Não houve aqui discordância entre os membros da igreja no que deveriam fazer, mas todos aqui compreenderam que a necessidade era orar, era clamar a Deus, e isto de forma unânime. Isso é algo salutar, isso é algo que alimenta e fortalece o nosso coração. Outra característica também importante para uma igreja que olha a crise na perspectiva de Deus, é uma igreja que não esquece a quem ela serve e quem está no controle, no comando, não só da igreja, mas de todo o universo. Vejam que eles, após unanimemente levantar um clamor a Deus, eles clamam não pedindo que o livrasse dos problemas, mas eles iniciam o seu clamor, a sua oração, exaltando quem Deus é. E vejam o que é que eles dizem. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles clamam a um Deus criador, a um Deus provedor, a um Deus mantenedor e sustentador do universo, a um Deus que rege todas as coisas segundo o conselho da tua vontade, segundo o seu beneplácito. Isso é algo glorioso. É uma igreja que olha para as dificuldades, conhecedora das promessas de Deus, conhecedora da palavra de Deus. Vejam o que é que eles dizem, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, que isso aconteceria, que essas perseguições viriam, que essas dificuldades viriam. Mas uma coisa gloriosa, que aquela igreja, ela não foca o seu olhar no tamanho do problema, mas ela olha para o problema, para a dificuldade, não olhando para ele, mas olhando para aquele que é infinitamente maior e mais poderoso, que é Deus, que é o soberano Senhor, que eles não estavam clamando a uma imagem, não estavam clamando a um homem, a um líder, mas eles estavam clamando a Deus. Isso é algo glorioso, irmãos. Outra coisa importante, aquela igreja, ela não pediu que os libertasse para um momento feliz, mas
aquela igreja olha para as dificuldades da vida, olhando na perspectiva de Deus e reconhecendo a necessidade do mundo. Vejam que eles pedem intrepidez para pregar a palavra ao mundo. Apesar de toda aquela perseguição, o mundo precisava ouvir o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje não é diferente. Momentos como este nos levam a refletir quanto à grandiosidade, o poder transformador que o Evangelho tem. E eu encerro aqui dizendo que nós, como povo de Deus, devemos olhar esta crise, este momento difícil, na perspectiva de Deus. E quem olha para as dificuldades na perspectiva de Deus, olha buscando ser igreja, reconhecendo quem Deus é e o que Ele faz, e pedindo coragem para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que Deus nos abençoe, e eu espero que esta palavra tenha alcançado o seu coração, a sua mente, e que nós possamos refletir sobre tudo isto na perspectiva de Deus. Que Deus abençoe você.